Amém? Glória a Deus. Como vocês sabem, nós estamos aí em construção, amém? Glória a Deus. Se Deus tocar em seu coração e você sentir vontade, desejo de ofertar a construção, esteja falando diretamente comigo, que eu sei o que está precisando, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, Deus vai te usar para ser bênção na obra de Deus, amém? Glória a Deus. Gênesis de número 6, a partir do versículo 1, todos encontraram? Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradavam aos olhos. Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, portanto, ele viverá, glória a Deus, aleluia, portanto, ele não viverá além dos 120 anos, ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia os Nesfalins da terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas começaram-lhe a dar filhos, esses gigantes foram os heróis nos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou a perversidade do ser humano havia crescido muito. Talvez a sua tradução vai dizer: o Senhor observou que a multiplicação da maldade estava crescendo muito na terra, e toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada para a prática do mal. Então o Senhor entristeceu. Talvez na sua tradução vai dizer: o Senhor arrependeu-se por haver criado seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de haver-os feito. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Repita comigo: contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Repita comigo: contudo, a mim, o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. Repito novamente: contudo, a mim e a minha família e meus familiares, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Amém? Ore comigo. Eterno Deus e poderoso Pai, abra o meu coração para receber a Tua palavra, que é viva e eficaz, é santa e verdadeira, e tem poder para me fazer discernir entre o bem e o mal. Que a Tua palavra, hoje e sempre, seja instrumento de transformação e libertação para a minha vida e para a minha família, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podemos tomar os vossos assentos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Essa semana estava eu meditando ali na minha sala, e Deus falou fortemente comigo através desse texto, a qual nós acabamos de ler. E Deus me deu um tema muito forte
para esse texto. Eu comecei a decorrer desde o início da Bíblia, e fui decorrendo, e fui pensando, como foi a criação de Deus, como foi o que Deus fez, o que aconteceu no decorrer da criação de Deus, o que aconteceu no livro de Gênesis, e Deus me deu um tema dessa mensagem: até quando Deus vai suportar? O tema dessa mensagem é: até quando Deus vai suportar? Eu peço que você redobre a sua atenção para essa mensagem, eu peço que você redobre essa atenção para que hoje o Espírito Santo quer dizer a você nesse lugar. Eu creio que vai ser algo muito importante para a sua vida, vai ser algo poderoso para a sua vida, e algo que poderá mudar a sua história. Aleluia, glória a Deus. No capítulo 1 de Gênesis, você vai ver a criação dos céus e da terra. Quando você vai para o capítulo 2, você vai ver que Deus deu a origem à raça humana, ou seja, Deus criou o homem, e no capítulo 3, descreve a queda do homem. Mas no capítulo 3, no versículo 15, Deus faz uma promessa, preste atenção, Deus faz uma promessa: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela, e esta te ferirá a tua cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Deus aqui está tendo um diálogo com quem? Com a serpente, aquela que induziu a mulher à queda do homem. Amém? Aquela que induziu o homem a cair. Então Deus aqui está tendo um diálogo frente a frente, um tete a tete, um feedback com o próprio diabo. E o que Deus estava dizendo para Deus estava dizendo o que para ela? Você usou a mulher para levar o homem à queda. Eu vou usar a mulher para gerar um que pisará na tua cabeça. Aleluia! Olha o que Deus estava dizendo. Então, preste atenção. Deus falou para a serpente: eu porei inimizade entre a tua semente e a semente dela, a semente da mulher. Qual era a semente da mulher que Deus estava falando? Repita comigo: Jesus. A semente que viria da mulher seria Jesus. Então Deus: esta ferirá a tua cabeça. Deus aqui estava falando da vitória de Jesus na cruz. Da vitória de Jesus na cruz. Colossenses 2, 14 e 15 diz assim: e cancelou toda a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Ou seja, Deus estava falando à serpente: da mulher sairá o Redentor. Quem é Redentor? Aquele que resgata, aquele que traz de volta. Deus estava falando: tu afastou a humanidade de mim, mas da mulher virá aquele que restaurará a aliança entre mim e a humanidade. Aleluia! Glória a Deus. Tu ferirás o calcanhar. Deus estava falando para assim, Deus estava falando do sofrimento, da humilhação passada por Jesus na cruz do Calvário. E quando vamos para o capítulo 4, vai falar do primeiro assassinato. Todo mundo sabe do primeiro assassinato, onde Caim matou o seu irmão Abel. E no capítulo 5 começa falando da genealogia de Sete, mas posteriormente fala de um homem que tinha um estreito relacionamento com Deus, e este homem tinha por nome Enoque. A Bíblia fala que este homem não viu a morte, a Bíblia fala que Deus arrebatou. O tanto que esse homem tinha um estreito relacionamento com Deus. E no capítulo 6, o texto lido por nós, a Bíblia vai dizer, a partir do versículo 5, que Deus se decepciona com a sua criação, principalmente a raça humana. Deus se decepciona com a raça humana. Se você for ler o versículo 5, você vai ver que, contudo, o Senhor observou a perversidade,
A maldade do ser humano, ela não crescia de uma forma gradativa. A sua Bíblia vai dizer que ela se multiplicava. O que é multiplicar? Hoje ela está de um tamanho, amanhã ela está de outra, depois da manhã ela está de outra. Ou seja, a maldade do ser humano, da criação de Deus, que Deus fez para ser imagem e sua semelhança, hoje estava profanando o nome de Deus, hoje estava pecando contra o Senhor, e o pecado a cada dia se multiplicava, o pecado a cada dia se aumentava, de uma forma assustadora. A decepção de Deus foi tão grande, que no versículo 6, Deus se arrepende de ter criado o ser humano. E no versículo 7, Deus toma uma decisão terrível: farei desaparecer da superfície da terra os humanos que eu criei. Pastor, mas como Deus pode se arrepender? Porque se em Números 23:19, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de um homem para que se arrependa. Calma, eu vou te explicar. A teologia define essa expressão usada por Deus como antropomorfismo. Quem fez teologia sabe. Antropomorfismo, que se refere a uma forma de pensamentos que atribui a característica ou aspectos humanos. Ou seja, Deus estava referindo, usando essa expressão, de uma forma humana de falar. Deus não se arrependeu de fazer eu e você, mas Deus estava expressando nele um sentimento humano. Um sentimento humano. Um sentimento humano. Eu espero que você nunca olhou para os seus filhos e fala: eu me arrependi de ter colocado você no mundo. Aí nós não podemos usar o antropomorfismo. E a Bíblia diz que a palavra que sai da nossa boca tem poder para gerar vida ou morte. Mas quando chegamos ao versículo 8 do texto lido por nós, a Bíblia vai dizer que contudo Deus achou graça e demonstrou misericórdia para um homem, e esse homem chamado Noé. Em meio àquela geração corrupta e perversa, Deus encontra um homem justo, íntegro e honesto. Você pode ter uma certeza: em meio a uma geração corrupta, Deus sempre irá levantar um para cumprir o seu propósito sobre as nossas vidas. Aleluia. Aí tempos passam, e nos capítulos de antes vocês vão ver que Deus fez chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Deus acabou, pôs fim àquela geração perversa e corrupta, mas a Noé e a sua família Ele agiu com graça e misericórdia. A Noé e sua família Ele o poupou. Noé e sua família, Deus não permitiu que fossem destruídos. Vocês lembram? Noé, faça uma arca. Noé, faça uma arca. Se Deus chegar em você hoje e dizer: faça uma arca, faça uma arca, faça uma arca, você teria coragem de fazer? A Bíblia diz que Noé não era carpinteiro, Noé era lavrador, era agricultor, mas Deus levantou um agricultor para fazer uma arca para salvar a sua família. Meu querido, Deus manda dizer uma coisa para você: faz o que você não sabe para livrar sua família dessa geração perversa. Você não entendeu? Não entenderam? Deus manda dizer para você nessa noite: faz o que você não sabe para salvar a sua família dessa geração
perversa. Aleluia. Até aqui, Deus suportou aquela geração, mas Deus a destruiu, aquela geração perversa. E eu te pergunto, até quando Deus vai suportar essa geração corrupta, essa geração que o coração está inclinado para a maldade nos dias de hoje? Até quando? O que nós vemos somos homens, somos mulheres inclinados com o coração à maldade, inclinada para o pecado, e eu te pergunto, até quando Deus vai suportar? Até quando Deus vai suportar? Meus queridos, se você pegar essa garrafa e entornar aqui, ela vai derramar. Está quase derramando, se você for ver. Eu imagino que a paciência de Deus está dessa forma com essa geração. A paciência de Deus está dessa forma com essa geração. Deus não está suportando mais essa geração corrupta, essa geração de homens inclinados à maldade, homens inclinados ao pecado. Quando eu falo homens, eu estou me referindo à raça humana. Pessoas amantes do pecado, praticantes do pecado, sabem o que está pecando, sabem o que está fazendo, mas não se conserta perante o nosso Deus. A Bíblia diz que tempos passam, e agora nós chegamos no capítulo 12. O capítulo 12 fala de um homem que atende um chamado de Deus, mas com ele tem uma promessa que fará dele uma grande nação. Esse homem é o Abraão. Quem lembra? Esse homem é o Abraão. E a Bíblia chega, aí nós andamos mais um pouco à frente, nós vamos chegar no capítulo 18. No capítulo 18. E no capítulo 18, Deus mostra que a geração de Abraão, agora essa outra geração, estava afundada novamente num pecado. E Deus decide a destruir duas cidades, Sodoma e Gomorra. Mas antes, Deus conversa com Abraão, preste atenção. Então, compartilhou com Abraão o Senhor. As acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantas e tão expressivas, o seu pecado é por demais grave. O pecado de Sodoma e Gomorra estava cada dia mais também se multiplicando. Mas Deus sempre levantará um representante dele para dar continuidade ao seu propósito. Lá atrás foi Ló, agora aqui foi Abraão. E hoje somos nós, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, santa e irrepreensível. Quem pode dar um glória a Deus e um aleluia? Aleluia. Deus disse a Abraão: eu decidi destruir aquelas duas cidades. Abraão disse: Senhor, tu destruirás justos e com os pecadores? Talvez haja 50 justos naquela cidade. Deus disse a Abraão: longe de mim cometer essa atrocidade. Assegurou o Senhor: se encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. Abraão disse a Deus: talvez eu não encontre 50, mas talvez eu encontre 40. Deus, o meu acordo está acordado contigo. Eu perdoarei toda a cidade pelos 40 justos. Mas fizeram um levantamento, não encontraram 40 justos. Abraão falou a Deus: 30, 20, 10. Fizeram um levantamento, não encontrou 30, nem 20, nem 10. Aí Abraão diz a Deus: pelo menos a vida do meu sobrinho Ló, pelo menos a vida do meu sobrinho Ló e a sua família, age com graça e misericórdia. A Bíblia diz que no capítulo 19, Deus envia 2 anjos à casa de Ló, para tirá-lo daquela cidade. A Bíblia diz que chegando na cidade de Sodoma, Ló estava sentado à porta da cidade e recebeu e os conduziu à sua casa. Mas o pecado daqueles homens, o pecado daquela cidade era tão grande, que os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló. Capítulo 19, você pode ver aí, cercaram a casa de Ló, a fim do que, pastor? A fim de ter relação sexual
com aqueles 2 anjos. A minha Bíblia diz, a sua também diz. E a Bíblia diz que furiosamente eles empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta, para ter acesso àqueles homens. E eu digo a você, qual era o pecado daquela cidade? Prostituição, homossexualismo, lesbianismo, toda sorte de imoralidade sexual estava em Sodoma e Gomorra. E eu te pergunto, qual é o pecado dessa geração? Qual é o pecado dessa geração? Qual é o maior pecado dessa geração? O tema da mensagem é: até quando Deus vai suportar? Até quando Deus vai suportar o pecado dessa geração? Uma geração que não está diferente da geração de Noé, uma geração que não está diferente da geração de Abraão, uma geração amante do pecado. Talvez não era a mensagem que você queria ouvir essa noite, mas é a mensagem que Deus está mandando eu pregar nesses dias. As mensagens que Deus está me incumbindo de pregar são as mensagens que aproximam a igreja dele. Só mensagens. Por quê? Porque, meus queridos, a paciência de Deus está se esgotando. Jesus está à porta. Jesus está à porta. Coloque a sua casa em ordem. Quando eu falo casa, meu querido, não é você arrumar a bagunça que os seus filhos deixaram lá, não. É você arrumar a sua casa. É você colocar a sua vida no altar. É você ter uma vida na presença de Deus. É você não ficar cocheando em 2 pensamentos. É você não ficar com mimimi. É você não olhar para o irmão, eu não vou na igreja por causa daquilo. Não, você não está na igreja por causa do irmão A ou B, não. Você está na igreja por causa de Jesus, aquele que te resgatou do lamaçal do pecado e te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Esse é o motivo maior de você vir à igreja. Não é o seu pastor que é bonito, estou falando de mim não, do pastor Edinho. Não é não, é Jesus. Embora minha mulher ache eu bonito. Até quando Deus vai suportar? Mas a Bíblia diz que naquele instante, os homens tentando arrombar a porta, aqueles homens de Deus puxaram a Ló para dentro da casa e feriram aqueles homens com cegueira. Sabe o que isso quer dizer? Que o pecado da imoralidade sexual pode bater na sua porta, mas Deus está lá para te defender. Deus envia anjos para te defender. Por quê, pastor? Porque Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com essa geração. Aleluia. Deus tem compromisso com você, meu querido. O pecado bate na porta todo dia. O pecado tenta arrombar a porta todo dia. Mas Deus envia anjos para te proteger. Deus envia anjos para não permitir que você se contamine com o pecado. Aleluia, Jesus. E qual que é a lição, pastor, que tiramos dessas 2 gerações? Geração de Noé e geração de Abraão. Em relação à geração de hoje, é que a geração de hoje não está nada diferente da geração de Noé e de Abraão, se não tiver pior. Se não tiver pior. Só quem não vê é quem fica preso entre 4 paredes. Só quem não vê é quem não tem acesso à sociedade. Mas se você tiver acesso à sociedade, se você tiver acesso às redes sociais, você vai ver que a imoralidade sexual, que está de uma maneira tão grande, tão terrível, que está dando nojo aos homens, imagina a Deus. Dá nojo aos homens de Deus. Agora imagina a Deus, como Deus está suportando. Como Deus está suportando? Deus não suportou a geração de Noé.
Deus não suportou Sodoma e Gomorra. Ele não suportou o pecado daquela geração, que multiplicava dia após dia. E assim está essa geração. O pecado está se multiplicando dia após dia, hora após hora, minutos após minutos, segundo após segundos. O pecado está se multiplicando. O pecado está aumentando. E essa geração afundando, afundando, afundando. Já estão atoladas até o pescoço no pecado, mas não se acorda. Estão dormindo. Desperta, tu que dormes. Olhe para dentro de si. Faça igual o salmista Davi. Senhor, vem em mim se há algum caminho mau. Essa é a oração de Davi. Veja em mim se há algum caminho mau. Se fazendo uma autoanálise de si, pedindo para demonstrar, fala para mim se tem alguma coisa mal aqui que eu quero me consertar. Até quando Deus vai suportar essa geração que tem banalizado o Evangelho de Cristo, essa geração que tem banalizado o cristianismo, essa geração que tem tratado Jesus, se colocado Jesus no mesmo nível deles. Quem lembra o que fizeram com Jesus anos atrás aí num carnaval? Quem lembra? Aquelas imagens do diabo puxando Jesus, batendo em Jesus, espancando. Quem lembra? Quem lembra? Vocês lembram? Quem lembra da cantora que disse que Jesus era gay? Vocês lembram dessa cantora? Vou falar o nome dela, mas você sabe quem que é. Querendo defender aquilo que ela é. Agora, recentemente, quem assistiu às aberturas dos Jogos Olímpicos da França? Quem assistiu? O que vocês viram lá? Banalizando o cristianismo, banalizando o Evangelho de Cristo. Eles colocaram uma imagem como a ceia do Senhor, mas ali não estava Jesus e seus discípulos, Jesus e os apóstolos. Naquela imagem estava no centro um rei, um Deus, por nome de Baco, fruto da prostituição. Ele estava no centro, e do lado as pessoas, do lado os drag queens, homens vestidos de mulheres e mulheres vestidas de homens, e ainda tinha uma criança no meio, banalizando o Evangelho de Cristo. Não está nem aí para Jesus Cristo, não está nem aí para Deus. As pessoas não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus, e muito por isso está profanando, está banalizando. Até quando Deus vai suportar essa geração? Até quando Deus vai suportar isso? Pastor, o que o senhor está querendo mostrar com isso? O que eu estou querendo mostrar com isso, meus queridos, é que Deus não está suportando mais. Olha para dentro de você, e se você estiver fazendo alguma coisa errada contra Deus, Deus não está suportando mais o pecado dessa geração e a maldade do coração do homem. Não está mais. Lucas 17, 26 a 30, olha o que está escrito. Pois, assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem, ou seja, também será na vinda de Jesus. O como aconteceu lá, irá acontecer o dia que Jesus voltar, ou seja, está acontecendo, meu querido. Pastor, o senhor está pondo medo? Não estou te colocando medo, eu estou te pregando palavra de Deus, é para você acordar. Não estou aqui para pôr medo em ninguém, meu querido. Não estou aqui para pôr medo em ninguém. Aí continua dizendo, as pessoas viviam comendo e bebendo, unindo-se a matrimônio e sendo prometida em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e destruiu todos. Ou seja, as pessoas comiam, bebiam, faziam o que queriam, mas não queriam saber nada com Deus. Não queria saber nada. E essa geração também não quer saber nada com Deus. Sabe por quê? Porque se quisesse, esse tempo era pequeno, meu querido. Quantas cadeiras vêm vazias do seu lado? Preste atenção. Quantas pessoas você convidou? Quantos parentes você tem? Só os seus. Tem família aqui, tem pessoas aqui que tem família tão grande que só a família dele enche essa igreja. Mas não quer saber nada. Não quer saber nada com Deus. Não está nem aí para Deus.
vira as costas para Deus. Versículo 28 diz: da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir, ou seja, só estava em busca de coisas que alimentava o seu ego, que alimentava a si próprio. Não queria comprometimento com Deus, não queria ter vida com Deus, não queria ter compromisso, não queria viver em obediência, fazer somente aquilo que alimentava os seus desejos carnais, tanto na geração de Noé, quanto na geração de Abraão, na geração de Ló. Todavia, o dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu todos. Preste atenção, versículo 30, e acontecerá exatamente assim, no dia que o Filho do Homem for revelado. Então, meu querido, te prepara, põe a sua casa em ordem, porque está próximo a vinda de Jesus. E Ele não vai vir buscar crente meia boca, não. Ele não vai vir buscar crente meia boca. Ele vai vir buscar crentes como Noé, Abraão e Ló, que não se contaminavam com o pecado. O restante será totalmente destruídos. Totalmente destruídos. É verdade, pastor? É verdade. Então não paga para ver não, meu querido. Não pague para ver. Não pague para ver. Depois, lembra do rico e Lázaro? É tarde. É tarde. Mas enquanto você está vivo, há uma oportunidade de colocar a sua vida no altar. De colocar a sua vida no altar. Enquanto você estiver vivo, coloca a sua vida no altar. Tem coisas que crente anda postando aí nas redes sociais, que não é coisa de crente postar. Tem coisas que crente está fazendo, que nós sabemos que não é coisa de crente fazer. Pastor, eu fico, se eu não tiver certo? Certamente fica, meu querido. Certamente fica. Esse texto que nós acabamos de ler de Lucas está falando da vinda de Jesus. Acontecerá como estava acontecendo nos dias de Noé e de Ló. O que essa geração está fazendo é uma ofensa ao cristianismo. O que essa geração está fazendo é uma ofensa ao cristianismo, mas isso não vai alterar em nada em relação de quem Jesus é, porque Ele continuará sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele continuará sendo o nosso Senhor e Salvador. Ele continuará sendo o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a igreja do Senhor Jesus Cristo continuará adorando e servindo o nome dEle, que está acima de todos os nomes. Aleluia, aleluia. Não importa o que eles estão fazendo, dá dó. Eu sinto pesar de ver essa geração fazendo o que estão fazendo com o nome do nosso Deus. Eu sinto dó, eu sinto pesar, dói em mim, mas no mesmo tempo eu me alegro porque Jesus me resgatou, porque lá também eu estava. Eu me alegro porque Jesus me resgatou. Jesus me resgatou. Então não brinca não. Não brinca não, que o cinto vai apertar, meu querido. A visão dessas pessoas, você vai questionar, eles dizem, não, a nossa visão é mostrar que todas as pessoas precisam ser amadas e acolhidas. Sim, é verdade isso. Todas as pessoas precisam ser amadas e acolhidas. Inclusive, Jesus é o maior interessado nisso. Jesus é o maior interessado nisso. E nós, como igreja, também. Nós estamos aqui para acolher todos. Todos, todo tipo de pessoas que usam de toda sorte de pecado. Nós estamos aqui para acolher. Estamos ou não estamos?
Mas Jesus e nós como igreja, não podemos aceitar tudo que as pessoas praticam. Nós estamos aqui para acolher, mas não aceitar o que as pessoas praticam. Por quê, pastor? Porque segundo Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e todos se faz novo, ou seja, o sangue de Jesus nos purifica. E quando isso acontece, muda o nosso caráter, meu querido. Muda o nosso caráter. Não tem como o sangue de Jesus purificar uma pessoa e continuar a mesma. Não tem como. Jesus muda o nosso caráter. Pastor, então, eu já estou há tempo na igreja, eu já batizei, estou há tempo servindo a Deus, mas eu não mudei ainda. Não foi purificado. Não mudou o caráter, não foi purificado. Ah, pastor, eu era bravo. Continua bravo? O sangue de Jesus não purificou. Pastor, eu era assim. Pastor, eu fazia aquilo. Eu gostava daquele tipo de pecado, daquele outro. Está gostando ainda? Estou. O sangue de Jesus não purificou. Não purificou. Por quê? Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas já se passaram, ficou lá atrás, meu querido. Lá atrás. Pastor, nós podemos conter a multiplicação do pecado? Não. Nós não podemos, não tem como eu conter, nem você conter a multiplicação do pecado. Mas nós podemos impedir que ele nos contamina. É, pastor? É, podemos. Presta atenção. Tiago 4, a partir do versículo 7. Porquanto sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Está vendo o que o Tiago está dizendo? Para você não se contaminar, tem que sujeitar a Deus. Resista o diabo, ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele os acolherá, a todos os vossos pecadores. Falando para os pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes as mentes divididas pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei-vos, chorai-vos, abandonai o riso fácil e planteai. Ou seja, arrependimento não vem com riso. Arrependimento causa dor. Sabe por quê? Porque arrependimento, você vai renunciar àquilo que te gera prazer. A maior dificuldade hoje dessa geração ser uma geração santa, como Deus quer. O que é santo, pastor? Separado do pecado. Estou falando de imagem aqui não. Separado do pecado. É porque não quer renunciar. Não quer renunciar. E para renunciar dói. Abandonai o riso fácil, e planteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Aí Tiago dizendo, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele os exaltará. Nós não podemos conter o pecado, mas nós podemos impedir que ele nos contamina. Como, pastor? Já chegando a Deus, e Ele achegará a nós. É dessa forma. Quanto mais você estiver na presença de Deus, mais força você vai ter para lutar contra o pecado. Se afasta para você ver, meu querido. Se afasta. A Bíblia diz que quando uma pessoa vem para Jesus, ela vem acompanhada de um demônio. Você vai ver em Lucas e em Mateus 12 e Lucas 11, se eu não me engano. Ela vem acompanhada de um demônio. Ela aceita Jesus, aquele demônio sai daquela pessoa. Ela não habita mais ali. Mas aí aquele demônio, ele vai por lugares áridos, procurando algum lugar para ele se encostar, mas aí ele chega e volta e encontra aquela casa vazia. O que é vazia, pastor? Sem Deus. Aí, pastor, ele volta sozinho? Não, ele não volta sozinho. Ele vai e chama mais 7 piores do que ele e vem habitar ali. Então agora não é mais um que você vai lutar. É contra uma legião.
Então por isso que nós não devemos se afastar de Deus, porque quanto mais perto de Deus, mais difícil o diabo, mais dificuldade o diabo vai encontrar para nos tragar. A Bíblia diz que o diabo fica como um leão ao nosso derredor, bravando, esperando só uma brecha para nos tragar. Então, meu querido, é tempo de tampar as brechas. É tempo de tampar as brechas. Que brecha você está tendo aí? Que brecha está fazendo com que o diabo se apodere de você e faça você viver uma vida pecaminosa? A Bíblia diz, voltando no texto, a Bíblia diz que Deus, texto de Gênesis 19, agora nós vamos para o 19, 17, a Bíblia diz que Deus poupou a família de Ló e sua família Deus poupou, mas no capítulo 19, no versículo 17, ele dá uma recomendação a eles: não olhes para trás. Quem lembra? Não olhes para trás. Ló, suas filhas e seus genros receberam essa palavra, mas a sua mulher, a mulher de Ló, não. A Bíblia diz que ela olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Quem lembra? É diferente hoje, pastor? Não é. Por quê, pastor? Porque Deus está querendo poupar a vida de tantas pessoas, está querendo salvar tantas pessoas, mas as pessoas estão olhando para trás. O que significa olhar para trás, pastor? Olhar para aquilo que ainda gera prazer, olhar para aquilo que ainda gera alegria, olhar para aquilo que ainda deixa saudade. Dias atrás, eu até ri, para não chorar. Eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa já é crente. Ele falou assim: pastor, quando eu era do mundo, eu fazia isso, fazia aquilo. Ô, tempinho bom que me deixou saudade. Eu falei: misericórdia. Misericórdia. Falei assim: vai virar uma estátua de sal. Vai virar uma estátua de sal. Crente falar que tempinho bom que deixou saudade. Crente tem que falar: eu tenho vergonha do que eu fui. Crente tem que falar: eu tenho nojo. Pede para contar meu testemunho, eu conto, mas eu tenho nojo de contar meu testemunho. Eu não conto mais meu testemunho, de jeito nenhum. Só sou uma igreja que eu nunca fui. Conto mais não, tem nojo. Falar que deixou saudade. Não recebeu a palavra. Jó, suas filhas e seu genro não olharam para trás, mas a mulher olhou, sentiu saudade. Sentiu saudade do que estava vivendo em Sodoma e Gomorra. Sentiu saudade de ver aquela geração perversa. Não olha para trás não, meu querido. Você sabe por quê? Porque só entra no céu quem dar as costas para Sodoma e Gomorra. Vocês não entenderam. Só entra no céu quem dar as costas para Sodoma e Gomorra. Se olhar para trás, fica. Olhar para trás, fica. Não olhe para trás, porque senão fica. Pastor, mesmo com 10 anos de crente, mesmo com 50 anos de crente, mesmo com 60 anos de crente, mesmo com 60 anos de crente, foram 60 anos sem ser purificado pelo sangue de Cordeiro. Só esquenta o banco. Pastor, só entra no céu quem dá as costas para o seu passado, quem dá as costas para o Sodoma e Gomorra, para quem lembra do seu passado e sente nojo, não quem lembra do seu passado e sente alegria. Tempinho bom, vai ficar. Quem falar que é tempinho bom, fica.
Fica ou não fica, Mauro? Fica ou não fica, igreja? Aí, ó. Vocês estão entendendo a mensagem? Que bom. Então se coloca de pé para nós concluir. Que bom que você está entendendo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E para encerrar,